Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é André Costa e eu sou do canal do YouTube Programa Aliança Galáctica. Eu estou nesse momento trabalhando em cima de algumas análises numerológicas, porém essas análises elas trabalham dentro do que nós entendemos como tempo, é uma análise temporal sistêmica. Esse sistêmica ela vem do fato de nós já sabedores que estamos dentro de uma simulação ou de um simulador, como é que essas análises devem ser interpretadas a partir de agora. Isso tudo começou há um pouco mais de um ano atrás, acho que uns 2 anos, né, para ser mais exato, quando num bate-papo, numa troca de informações com outras pessoas, começamos a perceber que a astrologia, a numerologia e todo o segmento que trabalha desvendando ou informando as características de uma pessoa perante uma encarnação, começou a apresentar características de um contrato de aprisionamento, como se fosse um manual de instruções ou um manual de conduta que as pessoas aqui encarnadas deveriam seguir. E isso foi muito interessante, porque no decorrer do tempo eu tive a oportunidade de consultar algumas numerologias que eu havia feito há anos atrás, muito antes dessas informações sobre simulação chegar até a nós de uma forma mais elucidativa, e ali ficou muito claro para mim todas as características ou todas as programações que nós, como consciências, presas dentro desse simulador, tá? Vamos chamar de presos temporários dentro desse simulador, deveríamos exercer ou tentar seguir o mais próximo possível das características que nos foram, de uma certa forma, oferecidas e até impostas em alguns casos. E isso foi muito esclarecedor, porque até aquele momento, sempre que nós íamos atrás de astrólogos, de numerólogos, para tentar nos indicar um melhor caminho, nós simplesmente buscávamos informações para que nós fôssemos, digamos assim, pessoas bem-sucedidas, pessoas equilibradas dentro desse sistema caótico em que nós vivemos. Ou seja, né, nós estávamos em busca de ser os melhores na matriz de controle, ficando cada vez mais presos na própria matriz. Isso ficou muito claro, porque, na verdade, a programação que nos é passada pelo simulador, pela IA, que faz parte desse simulador, que basicamente é um simulador corretivo, nós aqui não estamos comentando a característica de para cada um ser algo positivo ou negativo, mas é algo que existe. Nós aceitando ou não essa característica do simulador. Mas são características, são atribuições como uma regra de um jogo em que você participa a jogar e você, pelo fato de participar, você tem que seguir as regras do jogo. Você imagina nós estando dentro de um jogo coletivo, por exemplo, um que todo mundo costuma entender um pouco, né? Um jogo de futebol. O fato de você participar em campo de um jogo de futebol não quer dizer que cada jogador comece a mudar as regras em função do próprio entendimento delas, porque o jogo em si não iria funcionar, correto? O mesmo se aplica à nossa vida aqui no planeta. A nossa vida dentro de um planeta que tem características de laboratório, prisão e fazenda. Então nós temos que estar muito conscientes disso. Então, quando eu comecei a analisar
as numerologias, eu comecei a perceber que os aspectos de predisposições que todos nós possuímos, isso não é mudado, isso não foi mudado por mim, isso permanece, tinha que ter uma conclusão ou uma percepção muito melhor avaliada em função das informações atuais. E nós chegamos à conclusão que a busca pela melhor ou pelo melhor desempenho dentro da matriz de controle é simplesmente para que nós consigamos fechar as fases do jogo ou dar um game over completo, mas sem continuar prisioneiro da matriz. Então, a busca pelo equilíbrio, tá? Pela questão desse equilíbrio que pode envolver muitas questões financeiras, pessoais, não é para ter sucesso simplesmente na matriz. É simplesmente também para você, através desse sucesso, sair do jogo do simulador, que são ou é um detalhe que, apesar de parecer simples, ele faz toda a diferença no modo de pensar, de agir e de perceber de todos nós. Muitas pessoas desejam sair dessa matriz de controle por conta de situações de vida, muitas das vezes desequilibradas, estressantes, em que elas, não tendo um direcionamento ou um norte, e a vida se tornando algo, muitas das vezes, insuportável, elas buscam querer sair daqui sem um norte, sem um caminho lógico a seguir, porque lhe falta informações, lhe falta saber exatamente, através da astrologia ou da numerologia, que é o meu caso, as configurações que fazem parte do seu jogo pessoal de vida aqui no planeta. E elas vão tropeçando, e levantando e tropeçando, e obviamente isso acaba desgastando todo o processo encarnacional dessa pessoa. Principalmente quando ela desencarna numa situação dessa e volta novamente para o jogo, ainda tendo que saldar determinadas situações, não só com outras pessoas, mas com elas mesmas, numa vivência futura. E isso vai só se somando. Porém, quando você tem um norte e você segue esse norte não para ter um sucesso aparente, um sucesso ilusório. Por que é ilusório, gente? Não é porque ele não exista, mas é porque nós fomos condicionados a achar que, atingindo a felicidade na matriz de controle, nós teríamos alcançado a finalidade. E não, gente. A finalidade é o game over, é sair da Matrix. E sair da Matrix também não significa você passar privações, e sim você buscar o melhor ponto de equilíbrio entre tudo que a Matrix pode te oferecer e você sair dela, e não simplesmente achar legal, achar maneiro as situações, muitas das vezes, ou em algumas vezes, favoráveis a nós, e de repente esquecer que nós temos que dar um fim, uma finalidade a esse jogo para que ele não se repita. Então, até o momento, todos nós corrimos atrás disso. O que é melhor para mim, a nível de relacionamento, de trabalho, até de posicionamento geográfico dentro do planeta. Mas isso é importante, desde que nós não tenhamos isso como uma finalidade, como algo final, e sim como algo ou como uma variável para nós podermos equilibradamente darmos um final nesse jogo. Já foi dito em vários vídeos, em várias lives, que nós ficamos, após o desencarne, no que nós denominamos como astral, nós ficamos a nível frequencial, ou nós somos exatamente da forma que nós vivemos aqui. Então, se você sai de lá consciente,
ou se você vai lá consciente, você tem a possibilidade de dar o game over de forma muito mais clara. Principalmente se o próprio simulador entender que a sua missão foi cumprida. E não é o cumprido como muita gente interpreta, mas simplesmente tentar seguir de uma certa forma as pré-determinações ou as escolhas dentro do simulador. Por isso que o nosso livre-arbítrio ele é algo relativo, e o próprio simulador nos desligar, tá, da sua interferência. Isso, basicamente, se foi dito para as pessoas, não foi dito de uma forma muito clara que elas pudessem perceber essa questão. Então, eu convido vocês a assistirem um vídeo que eu fiz, quer dizer, virou um vídeo, né? Ele foi uma live, no caso, uma live que eu fiz com o companheiro Jorge Salim no canal dele. Essa live eu vou tentar colocar aqui o link dela. Caso eu não consiga, eu vou colocar o link na descrição desse vídeo. Tá? Então, vocês que estiverem interessados em conhecer um pouco melhor o que me levou a estar desenvolvendo esse trabalho junto a vocês, é só acessar esse link e assistir a live no canal do Jorge Salim. Ok? Então, eu peço a todos que se interessarem, que eu vou deixar também o meu contato do Telegram e também do e-mail do programa Aliança Galáctica. Então, vocês vão ter aí dois caminhos. Eu prefiro me comunicar através do Telegram e deixar o e-mail para devolver as análises, né, para entregar as análises às pessoas, né? E peço também que vocês compartilhem, deem o like nesse vídeo para que eles consigam alcançar mais pessoas nesse interim. Tá? E convido a todos vocês a conhecerem, né, a pedirem mais informações com relação a como é feito, o que precisa para se confeccionar, vamos chamar assim, tá? Um mapa de numerologia temporal sistêmica. Esse foi o nome que eu dei para tentar criar uma diferenciação com as numerologias tradicionais. Bom, dito isso, tá, eu agradeço a vocês aí pela presença, aí pelo apoio, e sigamos em frente. Um forte abraço.